Primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a unidade utilizada para determinar a corrente elétrica de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. A gente sabe que a unidade de corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades é 1 ampere, ou seja, a alternativa correta é a letra E. Agora, vamos dar uma olhadinha aí. Letra A, volt. Volt é a unidade de diferença de potencial ou tensão. B, watt. Watt, depois a gente vai ver que é a unidade de potência. O quanto o aparelho consome, por exemplo, por unidade de tempo. Então, o que é que acontece? A lâmpada, por exemplo, você compra pela potência. Lâmpada de 10 watts, de 9 watts, 8 watts, 100 watts. Coulomb é a unidade de carga. Segunda questão. Durante 2 segundos são transportados 0,5 coulomb de carga elétrica em um corpo condutor. Determine a corrente elétrica formada nesse corpo. Então, vamos lá. Então, simples. Ele quer a intensidade da corrente elétrica. Eu sei que corresponde à quantidade de carga dividido pelo tempo. A partir de agora, vamos usar aqui módulo. Por quê? Porque a gente sabe que a corrente elétrica não pode ser negativa. Então, mesmo que a carga seja negativa, a gente vai colocar aqui o valor sem o sinal. Ok? A gente vai trabalhar com o módulo da carga elétrica. Então, vamos lá. Qual é o valor da carga elétrica? 0,5. E o tempo? 2 segundos. Vamos dividir 0,5 por 2. Correr a vírgula aqui uma casa, 5. Vou correr a vírgula aqui uma casa, 20. 5 é menor que 20. Acrescenta um 0 aqui, 0, aqui. 50 dividido por 20 dá 2. 2 vezes 0, 0. Para 0, nada. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Quero continuar. Acrescenta um 0 aqui. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 0, 0. Para 0, nada. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, 0,5 dividido por 2 é igual a 0,25. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica, ou o valor da corrente elétrica, corresponde a 0,25 ampere. Agora, é bom saber que 1 ampere é uma corrente muito elevada. Então, é muito comum a gente utilizar miliampere, ou seja, um submúltiplo do ampere. E como é que eu escrevo isso aqui em miliampere? Eu simplesmente vou correr a vírgula 3 casas para a direita. Ou seja, 250. A vírgula estava aqui, ela correu 1, 2, 3 casas. Então, como eu corri a vírgula 3 casas, então eu vou ficar com 250 vezes 10 a menos 3 ampere. Só que 10 a menos 3 é o que nós chamamos de mili. E o símbolo é um M minúsculo. Então, eu posso dizer que a corrente elétrica é de 250 miliamperes. Terceira questão. Uma corrente elétrica de 0,15 ampere é formada em um fio condutor durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Determine o módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo. Então, vamos lá. Eu sei que a intensidade da corrente elétrica, ou seja, o valor da corrente elétrica, é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Agora, eu tenho que tomar um cuidado. O tempo tem que estar em segundos. E aqui está em minutos. Mas eu sei que cada minuto corresponde a 60 segundos. Ou seja, o tempo foi de 120 segundos. 60 vezes 2, 120. Então, vamos lá. A corrente 0,15 ampere. A carga eu quero saber. O tempo 120. Posso botar 1 aqui embaixo. Então, produto entre os meios, Q vezes 1 é igual a Q, é igual ao produto entre os extremos. Ou seja, 120 vezes 0,15. Vamos fazer essa conta? 120 vezes 0,15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 1 vezes nada, nada. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 0, 0, 8, 1.
Quantas casas após a vírgula? 2. Então, achei 18. Sendo assim, a resposta correta é a letra A. Então, só para ir treinando, vamos lá, uma corrente 0,15 ampere. Vou correr a vírgula 3 casas. Então, ó, 150. Como a vírgula correu 3 casas, vezes 10 a menos 3 ampere. Só que 10 a menos 3 é mili. Então, ele poderia ter dito uma corrente elétrica de 150 miliampere. Quarta questão. Calcule o tempo necessário, em segundos, para que uma corrente elétrica de 2 amperes transporte uma carga elétrica total de 10 coulomb. Então, vamos lá. Eu sei que a intensidade da corrente elétrica corresponde à carga dividido pelo tempo. Ele me deu a intensidade da corrente elétrica, 2 amperes, me deu a quantidade de carga, 10 coulomb, e quer saber o tempo. Posso colocar um aqui embaixo, produto entre os meios tem que ser igual ao produto entre os extremos. 2 vezes ΔT, 2 ΔT. 1 vezes 10, ou 10 vezes 1, é igual a 10. O 2 está multiplicando, ele vai mudar de membro, dividindo. Então, sendo assim, o tempo vai ser igual a 5 segundos. Ou seja, a resposta correta é a letra C. Quinta questão. Determine a intensidade da corrente elétrica que circula por um condutor cuja seção transversal é atravessada por 5 vezes 10 elevado a 16 elétrons em cada segundo. Então, vamos lá. Eu quero saber a intensidade da corrente elétrica. Então, eu tenho que saber a quantidade de carga que atravessou o material num certo intervalo de tempo. O tempo ele já me disse, ó, em 1 segundo. Beleza, o tempo é 1. Agora, qual a quantidade de carga que atravessou o material? Ele diz que a quantidade de elétrons que atravessou o material é igual a 5 vezes 10 a 16 elétrons. Isso corresponde a qual quantidade de carga elétrica? Aí a gente sabe que qualquer quantidade de carga elétrica é igual à quantidade de elétrons em falta ou excesso, ó, vezes lá a carga do elétron. Lembrando que, para calcular a corrente elétrica, eu preciso saber o módulo da carga elétrica, ou seja, a corrente elétrica nunca vai ser negativa. Então, vamos lá. A quantidade de elétrons que passou pelo material, 5 vezes 10 elevado a 16. Qual a carga do elétron? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas como eu quero o módulo da carga, eu não vou usar o sinal da carga do elétron. Vou usar 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, para mim não interessa que a carga que vai atravessar é negativa. Eu quero saber o módulo dela. Então, por isso, vou tirar o menos aqui da carga do elétron. Eu quero saber o módulo da carga que atravessou. Eu quero saber o que nós chamamos de valor absoluto. Então, vamos lá. O módulo da carga elétrica que atravessou esse material é igual a 5 vezes 1,6. 1,6 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Uma casa após a vírgula. Ah, então essa conta aqui, ó, deu 8. Agora, vou multiplicar as potências de 10. Produto de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. 16 menos 19. Ou 16 mais menos 19. Ó o jogo de sinais. Sinais diferentes. Ó, dá menos. 16 menos 19. Ganhei 16, mas estou devendo 19. Então, eu vou pagar os 16, mas ainda vou ficar devendo 3. Ou, se vocês preferirem, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 19 menos 16 dá 3. Qual o sinal do maior número aqui? Menos. Então, menos 3. Ou seja, já sei o módulo da quantidade de cargas. 8 vezes 10 a menos 3. Dividido por 1, então a intensidade da corrente elétrica, 8 vezes 10 a menos 3 ampere. Ou seja, a resposta correta é a letra C.
Sexta questão. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Então vamos lá. Ele quer a intensidade da corrente elétrica. Ele me deu tudo o que eu preciso. Ele me deu a quantidade de carga e me deu o tempo. Então é só fazer conta. A intensidade da corrente elétrica, qual a quantidade de carga? 12 coulombs. Qual o tempo? 1 minuto. Agora, você tem que lembrar que o tempo sempre deve ser usado em segundos. Ou seja, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, eu vou ficar com 12 dividido por 60. Vamos fazer essa conta? 12 dividido por 60. Como 12 é menor que 60, coloco 0 aqui e 0, aqui. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 0, 0, para 0 nada. 2 vezes 6, 12, para 12 nada. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica corresponde a 0,2, ou se você preferir, 0,20 ampere. Ou seja, a resposta correta é a letra B.